porque meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai de mim todos que praticai a iniquidade. Alegra de Deus, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Vai se sentar no Jesus. Olha aí. E o contexto, o Senhor confirma tudo que foi falado. Né? Para você ver que até para você alcançar o perdão de Deus, você tem que vir buscar o Senhor. Davi, ele recorreu às misericórdias do Senhor e alcançou o perdão. Aqui, pela revelação da palavra, o salmista ele tinha cometido um pecado contra Deus. Quando a gente peca contra o Senhor, a gente sabe, a gente sente. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu transgredi a palavra do Senhor, eu já chego na igreja, dobro meu joelho pedindo perdão a Deus. Seja em palavra, seja em gesto, seja alguma coisa que eu fiz e eu senti. Porque a gente sente. Davi, alegando de Deus, ele estava sentindo o que o pecado dele trouxe sobre a vida dele. Ele começou a se angustiar. Ele começou a sentir a sua alma angustiada. Ele começou, alegando de Deus, a cair em uma lamentação de lágrimas, alegando de Deus. Por quê? Ele sabia que o pecado dele tinha chegado até Deus. Mas aí ele lembrou de uma coisa, que Deus, ele é Deus perdoador. Alegando de Deus. Quando Deus ele fala que ele vai descer com misericórdia, ele desce com a sua misericórdia. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que ele repreende e castiga todo aquele a quanto ele ama. Muitas das vezes o castigo do Senhor, ele vem dessa maneira como veio para Davi. Negando de Deus. Davi, ela negando de Deus, ele começou a sentir o que é o castigo que Deus deu para Davi. Ele começou a sentir os terrores da morte. Ele começou a sentir como se ele fosse morrer. Negra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aí ele disse: no sepulcro quem te louvará? Mas por que Davi ele disse no sepulcro quem te louvará? Porque a verdade de Deus, Davi, ele era muito de entoar com a sua harpa cânticos a Deus. Você vê a legenda de Deus que a adoração de Davi era tão respondida por Deus, que quando Saul ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus, que ele começou a sentir os espíritos perturbadores se aproximando dele. Glória a Deus. Ele chamava quem para entoar a harpa? Davi. Porque quando Davi entoava a sua harpa, aqueles espíritos imundos iam se afastando e Saul ia sentindo alívio na sua alma. Glórias a Deus. Deus. Então é do Senhor Jesus Cristo. Deus, pela revelação dessa palavra aqui, ó. Tem alguém aqui nessa manhã de hoje, revela que o Espírito Santo de Deus, aquele que não é e não se engana pela revelação da palavra, que o Senhor está mandando você recorrer, como um Davi, às misericórdias do Senhor para alcançar o perdão. Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, aleluia de Deus, nessa manhã de hoje, Ele está dando um grande livramento de morte. Glória a Deus, Jesus. Espírito Santo da verdade. Deus é Deus de livramento. E Deus, aleluia de Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele é aquele também que trata com os inimigos de Deus. Por quê? Vou dizer por quê. Porque, aleluia de Deus, quando Davi começou a recorrer às misericórdias do Senhor, se humilhando, os inimigos de Davi estavam querendo matar Davi, querendo derrubar Davi. Olha como você tem. Aleluia de Deus, queria derrubar Davi de qualquer maneira. Aleluia de Deus. Irmãos, é uma coisa bem verídica.
Se você tem uma visão, você subindo, fique com sua mente despreocupada. Subindo escada, subindo voando. Fique com sua mente despreocupada, que é Deus aumentando a sua fé. Agora, se você tem uma visão, você caindo de espinha dele, caindo de um buraco, descendo, se preocupe. Se preocupe porque o mundo das trevas não existe. Tem pessoas que duvidam, duvida que o mundo das trevas existe. Ele existe. Uma vez, o meu pastor foi orar em mim. Na hora que ele orou, eu senti eu descendo. E eu falei, Jesus, o que é isso? Aí na hora eu abri meu olho assim por tudo e eu olhei pro chão. Meus pés estavam firmes no chão, mas com o olho fechado eu senti eu descendo. Aí não falei pra ninguém aquilo que eu senti. Esperando Deus usar o meu pastor para revelar. Aí o pastor revelou e falou que era a Espírito de Deus, uma irmã. Que você teve um sentimento. Glória a Deus. Pressentimentos na hora da oração. Você descendo. E Deus manda lhe dizer que Ele está te dando um grande livramento de morte. O diabo já estava aparelhado, armado, para ceifar a sua alma. Mas Deus quebrou o laço da morte. E aí logo após eu passei a pecar. E fui livre da morte. Olha aí. Amém. Glória a Deus, Jesus. Agora preste bem atenção. Deus é aquele que livra. Deus é aquele que guarda. O jovem lá que eu fiz a campanha do lado dele, lá no Lavras, Cogino. Você vê que na corei por ele voltou para Jesus através desse episódio aí. Fui orar por ele e ele falou que sentiu um monte de mão assim puxando ele para baixo. No mesmo que ele sentiu, ele voltou para Jesus. Logo após essa campanha, quem morreu? O pai dele. Por quê? Ele só tinha paz para dormir se o pai dele abraçasse ele com 19 anos de idade. Por quê? Andava com medo dentro de casa. Não conseguia dormir com luz apagada. Tinha que deixar a luz da casa tudo acesa porque ele tinha medo. Ouvia vozes. Ouvia coisas andando dentro de casa. Mas era o diabo para poder perturbar a sua alma. Aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso. Agora preste bem atenção. Davi começou a sentir os terrores da morte. No que ele começou a sentir, ele começou a fazer o quê? A correr, a descer na humilhação, a pedir perdão para o Senhor. Aleluia de Deus. Aí, a palavra-chave, verso 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. Deus, o Senhor aceitará a minha oração. Deus já tinha ouvido a oração de Davi. Eu lembro bem, eu lembro de Deus, isso aqui é testemunho, por isso que eu falo muito com os irmãos. Não toque em pessoas que têm vida de oração. É um perigo. E naquela época, por falta de entendimento das coisas do Senhor, eu falava muito de uma pessoa. E quando foi um mero de um dia, Deus tomou o pastor e revelou. Tem uma irmã aqui, eu tenho a Espírito de Deus, que Deus está mandando você se calar. Você tem falado coisas, mas o Senhor manda dizer, aquilo que você tem falado, você está certa. Mas Deus não quer que você abra a sua boca, porque quem vai entrar na peleja é Ele. Aleluia! Eu não queria dar ouvido àquela palavra. Aí o diabo, olha o que o diabo fez. Por isso vocês têm que vigiar, ó, com esse instrumento aqui chamado psique, chamado pensamento. Isso aqui é terrível. Glória a Deus! E aí, eu olhava para aquela mulher, chamava eu chamava ela de falsa da mente. Eu olhava para a cara dela, ficava mesmo assim. Sentada, ela falando, eu fazia assim. Lamentável, bicha falsa. O diabo botou na minha mente. Glória a Deus, Aquela Jesus. mulher era falsa, viu? Ai, que falsa. Cheia de mão. Na casa de Deus, quando blasfemei. A blasfêmia, não tem perdão nem aqui nem na vinda. Vitória! Aí, quando eu ouvi a voz dela, eu senti um aborrecimento.
e achava que aquele aborrecimento estava abaixo dela, não era de mim, que já estava com uma treva dentro de mim. A letra de Deus já estava com essa palavra que está ali, ó, em Salmos, mágoa. Irmão, a mágoa faz você pensar mal, faz você julgar mal, faz você perder as suas bênçãos. Aí está até para recuando da igreja, ó. Recuando da igreja, a mágoa começou a fazer o recuando da igreja, escute isso. Aí meu pastor com todo carinho, Verinha, por que você não está indo para a igreja? Aí eu chorava. Só sentia a paz quando eu era com meu pastor. Meu pastor que me descia as cajadadas daquela. Meu Deus. Eu não ficava com raiva. Ficava com raiva porque estava ali me aconselhando com todo amor e carinho. Porque a mágoa, uma mágoa é uma coisa terrível. É um ressentimento que a Bíblia fala que até isso, se você tiver no coração e Jesus voltar para a tua vida, tu não vai conseguir. A mágoa. Por isso que a gente tem que se humilhar sempre pedindo perdão a Deus. E aí, glória a Deus Todo-Poderoso. Continuei. Aí o pastor falou de novo, uma semana depois. Deus já falou, já revelou, mas essa irmã continua falando. Para você saber que o Espírito Santo de Deus te revela, essa murmuração que você fala tanto é lá dentro da sua casa. Eu saía da igreja calado, mas quando chegava em casa eu abria minha boca falando com Deus. Eu estava conversando com Deus. Tinha hora que eu falava assim, mãe, você está conversando com quem? Estou conversando com Deus. Senhor, o senhor está vendo isso? Senhor, está lá, Senhor. Olha o que está passando, Senhor. Sendo que a errada era eu, viu? A mágoa fez uma trave negra, cobriu os meus olhos. Uma vez eu vi isso numa irmã. Essa parte da trave que está lá em Mateus 7 é verídico. Estou aqui, sentado desse lado, é irmã. Aí, deu assim, com o olho fechado. Quando eu abri o olho para olhar para a irmã, você já viu aquele cego que não tem a bola do olho? O olho fica fundo para dentro? Sim. O olho foi bem assim que eu vi essa irmã com a bola do olho. Sem a bola do olho, o olho fundo. Lá para dentro, lacrado. A trave deixa o olho da pessoa assim, ó, que nem o cego, sem a bola dos olhos. Porque ela tinha uma mágoa terrível do marido. Glória a Deus. Marido que abandonou, marido que traiu, marido que fez tanta coisa ruim na vida, daqui a pouco foi a família, e aquela mágoa foi aumentando. E eu que Deus revelou para ela lá em Vitória, que ia ter uma mulher de Deus que ia ajudar ela a se levantar aqui, o diabo também fez ela começar a colocar coisa na cabeça contra mim. Eu digo, um dia, foi bem assim pra ele. Eu chamava ela de Cristo, né? Falei, Cristo, um dia, o baixinho. Vai chegar um dia que Deus vai me separar de você. Ela, não, porque a Deus é de confusão. Deus falou em Vitória que é tua mulher de Deus para me ajudar junto. Eu estou tentando te ajudar, mas eu estou vendo as trevas de você. E eu não gostava quando falava. Porque palavra de verdade parece que é confronto. Mas verdadeiramente é confronto mesmo. A palavra de verdade, ela confronta o seu ego. Ela confronta o seu eu. A palavra de Deus, porque o seu eu, a palavra de Deus é que não deixa você ver que você é pecador, miserável, necessitado das misericórdias de Deus. Glória a Deus. Aí você vai lá, você vai ver onde Deus vai me separar de você, você vai sentir minha falta. E eu não vou estar aqui para te ajudar. Foi dito e feito. Passou 5 meses depois que eu estava morando aqui, o Senhor me viu lá no ponte alto de encontrar ela. Quando eu encontrei ela na rua, eu nem acreditei que era ela, afastada. Aí o cabelo dela ficou cheio tão bonitinho. Aí foi na cabeça, a Maria vai com as outras. Passou um produto no cabelo, a química comeu o cabelo dela, caiu todo na frente, quase careca, o cabelo deixou bem aqui na frente. Tava daquele jeito. Quando ela me viu, ela me abraçou, mas chorou. Aí eu disse para ela, você lembra daquilo que eu disse para você um dia? Um dia eu não ia estar perto de você, mas Deus mandou vir de volta a você. Ela foi, eu creio que quando você veio para você, mas ela não voltou mais. Aí ficou grávida, foi, pastor? Ficou grávida de um varão de tráfico. E Deus tinha me mostrado aqui. Fui lá, passei a visão para ela, e ela não recebeu. Mas cumpriu. Deus é Deus.
Quando eu fui pegar na barriga dela, aí o senhor falou pra mim, a criança está morta. Meu coração apertou no peito. Eu pensei, tá. Ela passou por deixa eu tirar. Tô fazendo premeditar. E o médico falou o que do bebê? Não falou até agora nada, que ele tá preocupado porque o menino não tá mexendo. Mas não é muito porque minha casa é grávida. Por que Deus te mostrou alguma coisa? Eu digo, Deus falou algo comigo. Mas eu não posso abrir minha boca ainda para te falar. Quando fechou o mês, a mãe dela ligou. Fechou 7 meses. Aí descobri que a criança estava morta na barriga. 7 meses. E grande foi o livramento de morte, aquela palavra. Grande foi o livramento de morte, mas ela estava já se humilhando para o Senhor. Glória a Deus. Se humilhou para Deus. Passou pelo vale da sombra da morte. Deus foi misericordioso na vida dela. Livrou ela do laço da morte. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Guarde bem essa palavra. Deus está livrando a vida da morte. Aleluia, meu Deus. Mas o Senhor está requerendo humilhação. Glória a Deus. Não deixe que a mágoa, como aconteceu com Davi. Sabe como foi que os olhos de Davi foram abertos? Você vê que a Bíblia vai dizer claramente que Davi pecou, mas mesmo assim ele não estava reconhecendo o pecado dele. Aí Deus enviou quem? O profeta Natan. Aí o profeta Natan foi lá, colocou a mão na cabeça de Davi e falou para Davi qual foi o pecado que ele tinha cometido contra Deus. Aí foi que entrou o Salmo 6. Aí quando chegou lá no 51, na caia subnebra a face, a Bíblia vai dizer, Davi, ele disse, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas renove sobre mim, declare-me assai um espírito reto. E assim Deus fez. O Espírito Santo de Deus se apoderou novamente de Davi, porque a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não estou encolhida para que não possa salvar, nem os seus vida gravado para não poder ouvir, mas o vosso pecado fazem divisão entre vós o vosso Deus para que não ouça. Aí ele foi com a humilhação para Deus ouvir a sua oração, Deus ouviu. Quando chegou no 51, ele se preocupou com algo importante. Se preocupe com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o homem e a mulher, se o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não é nada. Ele é como a folha seca. Vai para onde o vento sopra, o vento leva. A lábia sai. E além de tudo isso, ainda tem o direito de eleito, de filho primogênito. E traz também o direito de ter a salvação e a vida eterna. Pede. Ai, a surianda, ai! Não, a surianda récia! Oh, glórias! Decame a sami de rai! Grande Deus! Não deixe que o pecado venha estrover a tua bênção. Glória a Deus. Chegue, faça que nem um filho pródigo. Aleluia, Jesus. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou merecedor de ser chamado teu filho. Aí o pai com o braço aberto. E aqui, João. O pai com o braço aberto, ó. Abraçou aquele filho novamente. Ô, glória! Olha, minha filha! Aleluia! E aí ele disse, coloca nele a melhor frente. A melhor Glória a Deus, Jesus.
misericórdia alcançou o perdão. No 23, ele pediu para Deus preparar a mesa. No 51, o perdão chegou. As misericórdias de Deus chegou. A presença do Espírito Santo de Deus foi descida sobre a vida de Davi. Aleluia, grande Deus. E ele foi honrado diante da sua família também. O nome do Senhor seja glorificado. Deus está descendo com a sua misericórdia. Com o perdão de Deus. Deus é Deus misericordioso. Ele é pai, não é padrasto. Padrasto é Satanás que não tem dó de ninguém. Não tem misericórdia de ninguém. Aleluia, de Deus Todo-Poderoso. Você quer ver Satanás se alegrar mais ainda? É da tua fraqueza. No dia que meu pastor foi na igreja, eu falei assim: sabe que todo esse está alimentando Satanás? Aí eu falei assim: como assim, pastor? Era que nem João perguntando. Ela dava tudo. Era curiosa nas coisas de Deus. Como assim, pastor? Quando você para de vir para a igreja, você está alimentando Satanás. Está ouvindo o cooperador? E eu chorava. Rapaz, parecia que aquela palavra me corroía por dentro. Parecia não estar me corroendo mesmo. Quando Deus faz para você fazer algo que você não quer fazer com birra, já é birrenta. Você está alimentando o diabo. Aí você está pegando a sua força e está dando para ele. Eu só ouvi mesmo essa palavra. Quando eu passei aquele atentado. Glória a Deus, Jesus. Quando eu passei aquele atentado, que eu tive que sentir a dor dos golpes daquela foice, que eu nunca vou esquecer dela. Quando eu comecei a lembrar de cada um dos meus filhos, meu pedido de perdão também se passei. Se eu tivesse ouvido o meu pastor, se eu tivesse ouvido a minha pastora, que é minha mãe, se eu tivesse dado ouvido primeiramente, além deles, a voz de Deus, eu não tinha passado esse atentado. Mas eu pedi perdão para Deus, foi assim. Minha mãe dizia: Débora, você é uma missionária. Débora isso, Débora aquilo. Minha mãe dizia, chegava para mim e dizer: fique em casa. Ela sabia o Deus que ela serve. Glória a Deus, Jesus. Se você não fazer a obra do Senhor, Deus vai te pegar. É a primeira falar. Eu digo: mas porque Deus está me pegando? Ela: Deus ainda não te pegou. Deus ainda vai te pegar e você não vai morrer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. De todos os crentes que entrou dentro daquele hospital Pimenta para me ver, porque eu entrei dentro dessa palavra. Passei pelo lugar das coisas, agora não me morri. Todo chorou. A única que não chorou foi minha mãe. Sabe aquela mãe chata?